Capítulo 1 de Atos, a partir do 6, diz assim: Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Quer dizer, o tempo de Deus é o tempo de Deus, e Ele vai cumprir, no tempo dEle. Aí, no 8, onde eu quero me ater hoje, está escrito assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e todos os confins da terra. Deus de graça e de poder, fala conosco agora na simplicidade, Senhor, tua palavra, mas no poder que ela exerce sobre nós, fazendo-nos crescer, Senhor, na graça e no conhecimento, em nome do Senhor Jesus. Ser-me-eis testemunhas. Sabe, irmãos, esse negócio de ser testemunha é uma coisa muito, muito séria. Eu lembro, meus irmãos, eu trabalhei... Tanto eu trabalhei por conta há muito tempo, né, em comércio, como eu trabalhei em empresas também. E quando era mandado algum colega embora, e tal, a empresa gostava de pegar você de testemunha, né? Fala assim, você vai depor lá, porque foi mandado por justa causa, e aquilo dava uma angústia na gente, né? Você fala assim, se eu falo a verdade, eu perco o emprego. Se eu vou lá, vou mentir, tá? Então aquilo é angustiante. Esse negócio de ser testemunha é uma coisa muito pegajosa, sabe? Ninguém gosta, não. Tanto é que se acontece alguma coisa e você precisa de um testemunho, você não acha uma, né? Não vi nada, não quero saber de nada. Quer dizer, ninguém quer se envolver. Nas coisas de Deus é justamente ao contrário. É necessário que você seja testemunha daquilo que Deus fez, está fazendo e vai fazer, né? Testemunha é alguma coisa que você testifica por atos e pela palavra da verdade. Ou você dá o testemunho seu falando as coisas, você dá um testemunho dizendo as palavras da verdade, como nós temos visto alguns testemunhos do que Deus tem feito, e você dá o seu testemunho por atos, por procedimentos, que eu acho que esse é o que mais até funciona, sabe, irmãos? Então, eu vejo que quantas vezes você trabalha em algum lugar que você não pode falar de Deus lá, é proibido. Que você não pode tocar nas coisas de Deus, você não pode se manifestar a sua fé em alguma coisa, é proibido falar lá no trabalho. A minha irmã conversava comigo, mora num apartamento, né? E numa reunião, ou sei lá, ou foi cogitado lá pelo síndico, sei lá quem é do prédio, porque ela tem um peixinho assim da porta, tem um outro cristão que tem lá, Jesus é o Senhor, assim, aqueles adesivos que nós colocamos na porta da nossa casa, e ele estava ali, ele por acaso ele é judeu, podia ser outra coisa, mas por acaso era, e ele falava assim, não é bom que isso seja, né, do lado de fora da sua porta, você não tem que pôr nada, você não tem que manifestar absolutamente nada. Tem firmas, por exemplo, que não permite que você tenha alguma coisa e tal e coisa, tá? Tem um clube que a gente, perto da minha casa, né, que eu cheguei aí uma vez, tá, quando era jovem e tal, e ele tinha uma capela, né, no clube. Só que a capela era um lugar vazio, porque lá tinha judeu, lá tinha evangélico, lá tinha católico, lá tinha macumbeiro, lá tinha de tudo, é um clube. Então, para não agradar um ou desagradar outro, a capela era um lugar simplesmente vazio. Quer dizer, cada um vai exercer a fé ali, sua, naquele lugar, sem que haja nenhuma... Há uma lei que estava cogitada por evangélicos e tal, e deputados, que, por exemplo, nas repartições públicas, não vai poder mais ter o crucifixo, porque nem todo mundo é cristão. Não vai poder mais ter sei lá, um versículo da Bíblia colocado na parede, né? Principalmente nas repartições públicas, porque se preconiza que o nosso Estado, o Estado seja um Estado laico, um Estado onde não se influencia, não é?
pela religião. Então a manifestação, o testemunho de que você é isso ou aquilo, quer dizer, não vai ser possível exercer isso. Então vai chegar um momento que tudo isso, né, irmãos, vai acontecer tudo isso. Vai ser proibido você se manifestar nisso ou naquilo. Agora, falar em Estado laico nesse país é brincadeira, né? Sendo que o nosso ex-presidente aí tinha uma mãe de santo que tinha jatinho particular para acompanhar ele nas viagens que ele ia. Tinha 2 pessoas que ele levava sem dúvida nenhuma. Ele levava a mãe de santo e levava a amante, né? As 2 estavam sempre nas viagens dele para o exterior. Isso é fato de jornais, comprovado. Então, não estou falando demais, nem estou falando mal do presidente ou coisa parecida. Mas ele, né, o presidente Collor, aquele que fez toda aquela baboseira toda, tinha uma mãe de santo a tiracolo, quer dizer. Então, o Estado laico é brincadeira, sendo que os caras levam aí né? Então, irmãos, na verdade, todos nós temos um sentimento. Então, tem uns que carregam uma corrente, tem outros que carregam um santinho na carteira, tem outros que... Cada um tem a sua fé e isso deveria ser respeitado. Coisa que não é muito nesse país, não. Mas, graças a Deus, que ainda aqui nós temos liberdade para isso. Tem país que você não tem que se manifestar absolutamente de nada. Então não dá para você ser testemunho do que você é ou deixa de ser. Mas eu quero dizer que o nosso testemunho de crente, de cristão, né? Muito mais do que evangélico é moda. Crente, eu digo crente em Jesus Cristo, né? Muito mais do que você andar com a Bíblia debaixo do braço, muito mais do que você andar com um versículo no teu carro, né? Porque não adianta você ter lá, Jesus salva, teu peixinho no carro, ter hora que melhora, todos aqueles negócios que você vê nos vidros dos carros, o cara dá uma fechada em você e você determina que ele vá para lugares esdrúxulos aí, e você perde toda a compostura. Quer dizer, não adianta nada você ter isso no vidro colado, ou você ter um símbolo qualquer que determina que você tem uma fé, e sendo na hora que você é requerido de você ter equilíbrio, você não tem. Então, muito mais o testemunho tem valor, não nessas coisas, mas no seu procedimento, da maneira que você toca a tua vida, da maneira que você fala, da maneira que você age, da maneira que você trata as pessoas, tá? Nós estávamos conversando aqui, eu e um irmão, antes do culto aqui, e nós estávamos conversando a respeito disso. Pessoas que na igreja é uma coisa, fora da igreja é outra, né? Pessoas que na igreja é um santarrão, em casa é um déspota, simplesmente um carrasco. Quer dizer, isso desagrada a Deus de uma maneira tão grande, irmãos, porque isso chama-se hipocrisia, e Deus condenou os hipócritas. Jesus chamou os hipócritas de raça de víboras, tá? Então, isso é uma coisa terrível. O testemunho é muito importante. Você não precisa ficar expondo, sabe? Por isso que você, às vezes, julga as pessoas pelo vestir. É lógico que o servo de Deus tem que ter... Quando eu falo isso, eu tenho que tomar o cuidado de explicar que a vestimenta... né? Não precisa ser aquela vestimenta que os caras determinam que tem que ser assim, mas é uma vestimenta decente. Então tudo há equilíbrio. Quando eu falo assim, você não tem que... As mulheres aqui podem usar calça comprida, podem usar isso, aquilo. Aqui não tem restrição de nada. Tem outros que não permitem. Mas não é a calça comprida que faz o caráter. Não é a calça comprida, né, que faz a santidade. Não é a calça comprida, ou o brinco que você está usando, ou sei lá, o seu cabelo tingido ou coisa parecida, que faz de você salvo ou não salvo. Não é isso. O desequilíbrio é que faz. Então você pode falar, o pastor lá não prega esse negócio de saia, pode ir de calça. Pode ir de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. É equilibrado. É decente, é de uma forma onde você possa não ser envergonhado em absolutamente nada. Não induzir a pessoa a um erro, não induzir a pessoa a um pecado. Então não adianta, tá certo?
Então, não adianta você, por exemplo, eu uso só o vestido tal, porque, sabe, a calça comprida, a Bíblia diz que é vestimento de homem, que o homem se veste como homem, mulher como mulher, então eu só uso o vestido, só que o vestido dela parece um caninho assim, que ela tem que prender a respiração para entrar, entendeu? Então não adianta nada. O vestido acaba sendo mais, vocês vão entender o que eu estou falando, mais tentador do que se ela tivesse com uma calça comprida. Né? Calça comprida e calça comprida, já preguei isso aqui também, né? Tem calça comprida e calça comprida. Tem calça que precisa 3 pessoas, 2 para segurar e aquela que vai usar pula dentro assim e pode, porque se ela respirar, né? Não é essa que eu estou falando. Eu estou falando uma decente, onde todas podem usar. Minha esposa usa, as irmãs usam, né? Independente da idade. Entende que o testemunho não está na roupa, o testemunho está no equilíbrio. No equilíbrio. Está entendendo, irmãos? O equilíbrio. Porque constrange. Né? Teve irmã um tempo atrás aqui, quando eu fui orar, ela pegou um guardanapo e colocou no colo, assim, porque ela estava com um decote tão indecente, que eu sou mais alto, eu pus a mão e virei assim. Ela percebeu, então ela pegou assim o lencinho que ela estava e pendurou assim. Sabe aquilo que você vai usar para comer macarrão, aquele negócio? Estão me entendendo, irmãos? O equilíbrio é que faz o testemunho. Você tem que ser equilibrado, tá certo? Então, há testemunhos e testemunhos, e por palavras e por atos. Testemunhas cristãs são as que confirmam e atestam a obra salvadora de Jesus através das suas palavras, ações e vida. Dar o testemunho de Cristo é obrigação de todos os crentes. Acabamos de ler um versículo que diz isso. E diz assim: mas vós recebereis a virtude do Espírito Santo. Olha que bênção. Que há de vir sobre vós. E ser-me-eis, por causa disso, por causa dessa virtude, ser-me-eis testemunhas. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, que era Jerusalém, a cidade, Judeia, toda a região, e a outra região toda de Samaria. E ficou nisso? Não. Até os confins da terra. Quer dizer, em todo lugar, é necessário que você tenha um testemunho. Dentro da igreja, no seu trabalho, né? na sua escola, na praia, né? Tem algumas igrejas, eu não estou falando de igreja para meter o pau nem nisso, eu estou pondo o equilíbrio, porque o crente precisa ser, com a temperança do Espírito, ele tem que ser equilibrado. Então, tem algumas determinações da igreja que fazem assim: a praia é um negócio do diabo. Engraçado, né? Deus faz um negócio bonito, certo? Prazeroso. Né? Um lugar gostoso de você estar, de você banhar-se, de você estar na praia, uma brisa boa, quer dizer, um lugar, né? Não essas que nós temos poluídas aqui, mas eu fico a praia como foi feita por Deus, né? Assim, então, para quem? Para vocês que são filhos? Não, para o filho do diabo, é para ele, faz para os outros. Irmãos, a praia não é do diabo, depende de como você usa a praia, depende de como você está na praia, depende de como você se conduz na praia, tá? Então, não tem lugar do diabo. Porque a Bíblia diz que se você crê, aonde você colocar a planta dos teus pés, é terreno santo. É santo. Então depende do lugar e depende da situação, não do lugar, mas da tua santidade, da minha, em colocar os nossos pés no local e dizer: é um lugar santo. E não se iludem. Você pode estar numa praia paradisíaca lá do outro lado do globo. Tem gente que te conhece, vai te achar. O mundo é pequenininho, viu? O mundo é pequenininho. Tá? Então, tem gente que vai te achar. Ok? Às vezes eu brinco aqui com alguns irmãos, que eu passo da cidade na rua, eu vejo os irmãos, eu chego no domingo, te vi lá naquele lugar, você não estava? Estava lá, né? Ainda bem que você estava fazendo coisas boas, né? Já pensou se não estava muito legal? Porque a gente acaba encontrando. Porque nós somos testemunhas. A Bíblia diz que nós também, na nossa vida, nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Todo mundo está olhando para você.
Eu digo para você que um camarada pode bater na mulher, chutar os filhos, vagabundo, não sei o que, cachaceiro, ninguém, o mundo está assim. Um crente faz isso, fala, ó, lá é crente, ó lá, diz que vai na igreja lá, né? Você fala assim, então nós somos perseguidos? Não, nós somos observados. Todos olham. Por quê? Porque nós somos, muitos falam, esses crentes são metidos a dizer que são santos. Não somos metidos a nada. Mas nós temos que ter uma conduta diferenciada, nós temos que ter. Ou você é transformado, ou você muda a tua vida, ou você honra, porque o Senhor diz assim, não foste vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei. Deus nos deu um nome. E nos deu um nome dele, porque nós usamos o nome de Cristo, porque nós oramos em nome de Jesus, nós abençoamos em nome de Jesus, nós clamamos o sangue de Jesus, nós falamos tudo em nome de Jesus. Então ele concedeu o nome dele, para que nós honrássemos o nome dele. Então nós temos que ser testemunhas, temos que ter integridade, né? Tem que ser diferente? Tem. Não pode ser igual? Não pode. Porque a Bíblia diz que quando Deus toca em você, você é transformado. Então há de se mudar. Se você não mudou, alguma coisa está errado. Precisamos voltar a orar, precisamos buscar. Não está tudo perdido, mas como começar de novo? Alguma coisa tem que ser feita. Tem que mudar. E essa mudança começa dentro de nós. Você não vai ser testemunha, porque estão me olhando, eu vou fazer direito. Não, você vai fazer porque você creu que é assim que é o certo. Você vai fazer porque o Espírito Santo te deu virtude. Você leu? Entendeu o que eu li lá? E recebereis a virtude do Espírito Santo. Depois de receber a virtude dele, então, e que vai vir sobre vós, aí você será testemunha. Daí você vai ser testemunha de Deus. Na virtude do Espírito Santo. Então, irmãos, Deus primeiro dá, para depois ele requerer. Sempre foi assim. A Bíblia diz que você ama porque Deus te amou primeiro. Você faz as coisas porque primeiro Deus te deu. Olha que coisa espetacular. Deus, né? Ele primeiro te dá o salário, para depois do salário você tirar o dízimo e dar para ele. Tem igreja aí cobrando dízimo adiantado, viu? Tem igreja pondo conta dízimo e débito automático. Tem igreja dando carnê para você pagar dízimo. Isso é nunca vi isso na Bíblia. Primeiro Deus te dá. Primeiro Deus te dá. Ele não vai requerer de você nada sem antes ele quer. Quando ele fala, filho meu, dá-me o teu coração, quer dizer, dá a sua vida, é porque ele antes deu a sua vida por nós. Primeiro ele dá. Nunca requereu de nós uma atitude sem que antes ele tivesse nos mostrado como é que é o procedimento. Ele primeiro nos ensina. A lei, ninguém conseguia cumprir a lei, então a lei era para condenar todo mundo para o quinto dos infernos. Não, o Senhor mandou o Filho dele como homem, provando que a lei podia ser cumprida assim, porque ele cumpriu. Se não cumpriu, é porque nós éramos fracos na nossa carne e não tivemos condições de cumprir. Mas vem Jesus Cristo e diz assim, olha, eu vim por vocês e vou cumprir o vosso lugar, vou pagar esse preço. E pagou. Né? O preço que ele pagou na cruz do Calvário, pagou a tua vida e a minha com o sangue dele. Moeda forte, né? Não tem moeda que cubra o sangue de Jesus, não tem. Eu já expliquei para vocês que Deus é o dono do ouro e da prata. Vou falar de novo. Ele é dono do ouro e da prata. Ele podia pegar todo o ouro, toda a prata e falar para o Satanás, ó Satanás, você está com a vida deles na mão de você, porque o Adão pecou, da Bíblia diz assim, todos pecaram e destituídos estavam da glória. Estava todo mundo condenado. Vem Jesus Cristo e paga o preço. Mas ele podia vir e falar assim, olha, eu vou pegar todo o ouro e toda a prata e todas as coisas de valor desse mundo e vou pagar para Satanás. Ó Satanás, está aqui, eles são meus novamente. Mas esse danado do Satanás poderia achar uma moedinha qualquer perdida por aí e falar assim, ó, eu devolvo tudo isso para você, ainda cubro a oferta, ó, tem mais um aqui. E eu quero eles de volta. Mas Deus, na sua sabedoria, foi lá e pôs uma moeda que Satanás nunca vai ter. O sangue do Cordeiro de Deus.
O sangue de Jesus foi a moeda que você foi comprado. Nós somos comprados por bom preço, diz a palavra. O precioso sangue de Jesus. O diabo não tem nem uma gota sequer, nem um milésimo de gota sequer, ele tem do sangue de Jesus. Porque ele já foi julgado e condenado. Nós não. Nós vamos ser julgados, mas ninguém está condenado ainda não. Todos nós aqui temos chance. Todos nós aqui temos um Salvador, que se você aceitá-lo, ele vai conduzir você para a vitória. Você não vai estar perdido. E esse preço que ele pagou por você e por mim, e diz que a tua alma, a minha, cada uma das nossas almas, só uma, vale mais do que o mundo inteiro. Você imagina que valor é esse? E ele pagou com o sangue. Satanás nunca vai poder ter um contraponto. Fala assim, ó, Deus, é o seguinte, Jesus pagou aqui, mas ó, estou cobrindo a oferta, a alma deles toda é minha para o inferno de novo. Não! Porque o sacrifício de Jesus, a Bíblia diz que bastou um, e tão somente um sacrifício de Jesus, não precisa outro. Só o dele bastou, só o dele valeu, só o dele cobriu, né, o preço das nossas almas. Então, não adianta. Aí o que acontece? Nós, na nossa sabedoria limitada, começamos a querer fazer o quê? Para receber alguma coisa de Deus. Nós queremos pagar uma promessa. Olha o termo. Senhor, eu quero pagar uma promessa. Pagar o quê? Jesus já pagou. Você não tem que pagar nada. A salvação é de graça e pela graça. Pela graça sois salvos, por meio da fé. A fé não vem de vós, é um dom de Deus. Então, irmãos, não tem como cobrir isso. Nós somos testemunhas de uma tão grande salvação, que não tem volta, que o diabo não pode tomar. Ah, bom, pastor, se o diabo não pode nos condenar, né? Se o diabo não pode nos jogar no inferno, se o diabo está aí, né? Perdeu essa, então para quê? Então nós estamos aí, podemos fazer o que quiser, porque já estamos salvos mesmo. Eu quero dizer que o diabo não tem poder de cobrir a oferta. O diabo não tem poder de pegar a tua vida e jogar no inferno. Não tem. Ele não tem poder de te condenar. Não tem, porque ele não é juiz. Juiz é o Senhor. Juiz é o Senhor. O diabo não é juiz. Ele é adversário, ele é inimigo, ele é astuto, ele é um monte. Lembra que eu peguei uma lista de nomes, eu dei uma passada na Bíblia, achei 21 nomes de Satanás, do diabo. E fiz uma lista. Então, ele não tem poder de fazer isso. Então estamos bem. Não estamos não, porque ele não pode nos julgar e nem pode roubar de nós essa bênção. Mas nós podemos perdê-la. Não é o diabo que te leva para o inferno. Entenda isso. O que te leva para o inferno é a tua própria concupiscência. Nós mesmos é que declinamos a oferta de Deus de salvação. Nós mesmos, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, né, se humilhar, orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, aí então eu ouvirei a sua prece, a sua oração e sararei a terra. Mas você precisa orar, você tem o que fazer, você tem o que determinar, não é pagar, mas é retribuir aquilo que Deus fez por você. E quando você não faz isso, você perde. Então, na cruz do Calvário, Jesus derramou o seu sangue para todos, porque a Bíblia diz assim, e ele veio para todo aquele que nele crê. Todos foram salvos ali. Todos. Mas o que aconteceu? Todos permaneceram? Não, desviaram. Você entra numa escola, todos têm o direito de chegar no final e receber o diploma, mas se você abandona, se você dá como é que fala? Não... né? Cabula, né? Não é caló tem outra coisa, né? Cabula a aula, não vai na aula. Se você não faz as coisas, o que acontece? Você tinha o direito de ter o diploma igual a todos, mas você largou e saiu, pegou um outro caminho, então você não obteve a vitória.
A vitória não veio nas tuas mãos. A vitória era certa. Para todos que entram tem um diploma no final. Mas se você larga, se você desvia, se você sai do caminho, se você não abraça a causa, você não recebe. Todos foram dados o direito de salvação. Mas se você não declara que Jesus é único e suficiente para você, se nós estamos dizendo que o sangue dele é a moeda, que foi suficiente, por que precisamos de outra ajuda? Por que precisamos buscar outra, né? Pagar a promessa? Pagar por quê? A Bíblia diz que nós não devemos fazer promessa coisa nenhuma. A Bíblia diz que nós devemos obedecer a palavra. Só isso. Promessa não faz nada, idolatria não te dá nada, procissão não te dá nada, nada disso que você possa fazer para conquistar. Para que você precisa conquistar se Jesus já conquistou tudo? Se tudo é com Ele, para Ele, converge nele. Para que você precisa, para que Jesus precisa de ajuda? Ele diz assim: ofertas e sacrifícios não quiseste, mas corpo me preparaste. Está lá em Hebreus isso, tá? Em outros lugares também. Então Deus não quer que mais sacrifício. O sacrifício Ele fez. Deus quer corpo. Corpo é a igreja. Corpo é a tua fé. Corpo é isso que você está fazendo agora. Reunido para louvar o nome dEle. Agradecer pelo que Ele já nos deu. Né? Fala: muito obrigado, Senhor, porque eu estava perdido e fui achado. Porque eu estava condenado e agora tenho a salvação. Porque eu estava nas trevas e agora o Senhor é luz na minha vida. É isso. Já dado para você. Agora, se você desvia, aí então a Bíblia começa a te alertar. Ela diz assim: orai e vigiai. Orai sem cessar. Não desvia seu pé nem para a direita nem para a esquerda. Permanecei no caminho. A Bíblia diz. Vai falando assim para você: não temas, sou contigo. Quer dizer, não saia nem por medo, não saia nem por absolutamente nada, porque Deus é poderoso para cumprir na tua vida o que Ele prometeu. Então, o que acontece? Depende do quê? Da nossa permanência. Depende do quê? Do nosso testemunho. Às vezes, né? A Bíblia diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. É uma bênção isso. Nós pegamos esse versículo e falamos assim: puxa, eu sou crente, só eu que sou na minha casa, tal. Mas, irmãos, como é que você vai trazer um familiar teu se o teu testemunho não é bom? Se você, só você vai na igreja, só você vai na igreja. Os outros irmãos não, o pai e a mãe não, ainda mete o pau porque você vai na igreja, virou igrejeiro, que não sei o quê. Mas não é só você pegar a vitrola para irritá-los na Aline Barros lá e deixar o negócio alto lá para irritar todo mundo. Não é você ficar com a Bíblia debaixo do braço e ficar citando versículos lá, não. Mas é o teu procedimento. Se o teu pai, se tua mãe, se os teus irmãos verem em você uma transformação, vai criar neles uma curiosidade. Se você era uma praga na família, a ovelha negra da família, mas eles olharem para você, e eles olham, hein? Eles olham e vê, puxa, ele era um infernizado. É a palavra que eles usam. Né? Eu estou usando a palavra que é cotidiana. É um infernizado isso aí. Né? Esse aí. Se ele é não sei o quê. Esse aí ninguém pode caber. Esse aí é um zero à esquerda. Aí eles começam a ver e falam assim: ué, ele não é mais infernizado, ele está sossegado. Ele não é mais nervosinho. Ele não chuta tudo. Agora ele está calmo. Né? Ele antigamente respondia, não sei o que, agora ele é educado, absolutamente apaziguado. Começa a se saltar os olhos o seu procedimento. Então eu vou falar assim: puxa, alguma coisa mudou. Alguma coisa transformou. Alguma coisa fez diferença. E isso traz, o testemunho traz o pessoal para a igreja. Mas você tem uns irmãos lá que não quer saber de Deus, mas os caras são educadinhos com o pai e com a mãe. Você é um zero à esquerda, só dá trabalho para o seu pai e sua mãe. Aí você fala: vocês têm que ir para a igreja. Os irmãos falam: eu vou para a igreja para ser igual a você? Eu vivo em paz, você é um nervosinho. Eu estou aqui e vou bem na escola, você é um zero à esquerda, não dá nada. Que testemunho nós somos? Hein? Se o seu namoro não é um namoro abençoado, se o teu relacionamento não é um relacionamento abençoado, se no trabalho você quer bater no chefe, quer fazer tudo, não tem paz em nada, que testemunho é esse? E quando você sai de fora do testemunho, primeira coisa que eles te lascam na cara é isso: ué, você não é crente?
É a primeira palavra que vem. Você não vai na igreja? Ou da Bíblia? Você não é da Bíblia lá? Por que você faz isso? Então, irmãos, o testemunho é fundamental. E ser-me-eis testemunhas. Por quê? Porque eles receberam a virtude do Espírito. Louvado seja o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. A testemunha cristã tem que alcançar a todas as nações e pregar a salvação divina em toda a terra. Deixa eu ver aqui, eu pus um texto aqui que eu não lembro dele, eu vou... Os 11, 18, vamos ver o que eu não lembro do texto. Quando estas apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Boa, vamos lá. 11, 18 de Atos, né? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram. Depois você lê o contexto na tua casa. Está dizendo que Deus abençoou os gentios também. E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Então não é só o crentinho em si, mas Deus deu para todos, que todos estejam, né? Tem pessoas, irmãos, que o testemunho não é ruim não. Quantos amigos você tem, crente, estou falando de crente aqui da igreja, fala assim, puxa, eu tenho um amigo, pô, o cara é bom pai, ele é bom funcionário, ele é bom empregado, ele é boa pessoa, ele tem um coração bom, não fala mal de ninguém, está sempre... né? Ainda o crente fala assim, puxa, só falta ele se converter. Porque ele tem tudo, as características que um crente deveria ter. Só falta esse cara se converter, puxa vida. Quer dizer, o testemunho do camarada às vezes é melhor do que o testemunho de um crente. Né? Eu já contei aqui para vocês que eu tinha empregados, né? Na minha empresa lá, tinha empregados crentes e tinha empregados macumbeiros e de toda raça, todo tipo tinha lá. Né? Porque eu também já fui de todo tipo, então eu não podia reclamar de ninguém. Então tinha lá pessoal. E eu chegou lá um serviço que não dava certo e não sei o quê, e tinha lá um macumbeirinho lá que a gente sabia que ele era espírita e tal. Né? Estou falando assim no bom sentido, porque eu também já fui, irmão. Não estou aqui denegrindo ninguém, se alguém se converta, que nem eu, graças a Deus. Mas, eu estou falando daquela vida que ele era espírita lá, ia na Umbanda lá, né? Ele tinha os colares, que nem eu já tive uma vez, ele tinha tudo isso, a gente sabia disso. Era público e notório. Eu, recém-convertido, eu já era presbítero já. Quer dizer, não era recém, não, já estava na carreira já. E na minha firma eu comecei a chutar tudo e tal e coisa, né? E falei, não é possível que esse negócio... Tinha umas caixas de fio, meti uma bica nas caixas, sabe, nervoso. Não é possível, ferveu o sangue, um monte de coisas adversas. Chega uma hora que o limite deu, né? Você ferve, tá? Aí chega porque nós crentes somos entendidos das coisas de Deus, não somos? Nós é que conhecemos Deus, o mundo não conhece, nós conhecemos. Esse camarada chega para mim, fala, seu Walter, tenha calma, não fica nervoso, Deus é grande. Eu peguei, entrei na minha sala e falei assim, não é possível que um macumbeiro tem que chegar para mim e dizer que Deus é grande. Eu nunca passei tanta vergonha na minha vida. Percebe o testemunho? Quem devia demonstrar para ele que Deus é grande era eu, não ele. Quem devia estar apaziguado e controlar o equilíbrio nas coisas era eu, e não ele. Precisa de um camarada que a gente julga que é um ímpio, que a gente julga que é um condenado, que a gente julga para chuchu, né? E ele chega e fala assim, calma, seu Walter, Deus é grande. Para mim ele vem falar isso. Presbítero, pregava já para os jovens lá. Você percebe que a nossa conduta é essencial. Não é pelas boas obras, é porque você crê. Mas você não tem a boa conduta para você crer. É porque você crê que você tem a boa conduta. Precisava para mim ter muito mais fé naquele momento. Precisava que eu tivesse muito mais presença de Deus para me controlar naquele momento. E eu não tinha e levei essa champuletada pela cara. Passamos vergonha quando não temos o equilíbrio das coisas de Deus.
o nosso testemunho não é bom. Não é bom. Então nós temos servos de Deus, que nem nós temos servos de Deus que na igreja é uma bênção, né? Em casa bate na mulher, em casa ameaça, em casa envergonha os filhos, em casa, o que é isso? Ou você é, ou você não é. Nós vamos enganar quem? Né? Então, irmãos, o testemunho é importantíssimo, né? É importantíssimo. Nós temos o testemunho cristão fala principalmente a respeito da vida de Cristo, da sua morte, da sua ressurreição, do poder de salvação e da promessa do Espírito Santo. Então, no capítulo 2, aí de Atos mesmo, tem alguns versículos que vai mostrando isso, né? Os juízos de Deus, as coisas de Deus. Então, capítulo 2, no versículo 32, diz o seguinte, depois vocês veem o contexto, mas eu vou pegando. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Você vai falar assim, peraí, os camaradas lá viram Jesus Cristo ressurreto, eles podem ser testemunha, mas eu não vi Jesus Cristo. Lógico que você não viu, foi há 2000 anos atrás, como é que você ia ver? Como é que você determina ser uma testemunha de uma coisa que você não vê? Se testemunha é uma coisa que o testemunho vem de uma coisa que aconteceu e você relata aquilo que viu. Como é que você pode ser testemunha de uma coisa que você não viu? Eu converso às vezes com meu filho, ele fala assim, você faz algumas perguntas, eu fico lá atrás, que jeito que você vai sair dessa agora? Eu podia pregar o amor de Deus, era muito mais simples. Às vezes eu procuro algumas coisas para mexer um pouquinho. Como é que você pode ser testemunha de uma coisa que você não vê? Já disse isso à igreja e repito. Eu fui professor da escola bíblica lá em Pinheiros, na sede. Acho que 8 anos eu fui professor dos jovens lá. Tinha uma classe de jovens, de 60 jovens lá. E eu dava aula e tal. E uma pessoa, um menino que começou, já homem, já 20 anos tinha, e começou a frequentar as aulas. E um domingo, eu falei, você quer perguntar? Nós estávamos falando da santidade de Jesus, das coisas de Jesus, porque ele era puro, porque nele não houve pecado, e porque ele não se contaminou. E nós vimos falando disso, né? E esse jovem virou para mim e falou assim, pastor, está falando da pureza de Jesus, como é que você sabe que Jesus não teve nenhuma mulher? 30 anos, 33 anos, né? Maria Madalena por perto, e não sei o quê. Como é que você sabe, pastor? Você estava lá para ver? Eu falei assim, não estava. Eu falei, e agora, hein? Como é que eu vou sair dessa? Como é que eu vou explicar para esse cidadão que Jesus era puro e não teve contaminação? Eu falei assim, olha, realmente, eu não estava lá. Então como é que você sabe? Eu falei, sabe como é que eu sei? Porque quando eu me deparo com um endemoniado na minha frente, eu chego para ele e falo assim, demônio, sai em nome do pastor Walter. Ele vai morrer de rir. Né? Eu vou falar para o demônio assim, sai em nome do Luiz. Ele vai falar, quem são vocês? Não é isso? Mas quando eu chego para ele e falo assim, demônio, sai dessa vida em nome de Jesus, ele cai. É por causa disso que eu sei que nele não houve pecado. Porque quem tem o pecado, o diabo domina. Por isso que o diabo tenta nos dominar. Por que ele não consegue? Porque você tem Jesus, que é o nosso intercessor. Porque se o diabo está ao nosso derredor, para bramar a tua alma e a minha, o Senhor diz que no nosso ladinho, ele acampa o anjo. Que é para nos guardar disso. Percebe isso? Como é que eu sei que Jesus não tinha pecado? Porque eu uso o nome dele, porque ele me permite isso para quem tem fé, né? Em meu nome farão coisas ainda maiores do que eu faço. Olha só. E nós usamos o nome dele e dá resultado, o diabo se sujeita a isso. Né? Porque se eu fosse falar em nome do pastor Walter, eu ia apanhar muito. Aliás, tem gente que gosta de segurar demônio, irmãos. Eu já vi uma vez uma mulherzinha desse tamanho assim, bater em 4.
Demônio não se segura, não se agarra, demônio é na autoridade. Demônio não é na força, porque ele tem mais força que você, tem mais força do que eu, tem mais força do que do nosso irmão lá, grandão. Junta nós dois, o diabo desse tamanho bate nós dois. Nós não vamos conseguir segurar. O diabo está sujeito a uma ordem do nome de Jesus. Esse ele está sujeito. Em nome do Senhor Jesus. Né? Eu já vi um endemoniado entrar na igreja que veio para cima do pastor assim, ele falou assim, você está paralisado agora em nome de Jesus. A pessoa parou assim e ficou. Até o pastor ir lá e falar, agora você... Ele, né? Não precisa segurar ele. Você não consegue segurar. Tudo é ordem, tudo é o nome, tudo é o crer. A palavra, ele diz assim, em meu nome expulsarão. Não é na pancada. Você demônio, né? Os caras ficam dando gravata em demônio aí. Pelo amor de Deus. Não adianta. É na ordem, é na fé, é na condução da palavra. É isso que ele está sujeito. E por isso que esse nome tem poder, é o que eu sei que esse nome nunca foi contaminado. Porque se Jesus tivesse sido contaminado, né, não teria valor o sacrifício dele na cruz, irmãos. Porque o sangue dele seria como o meu e o seu. E o nosso não adianta. Não adianta eu morrer pelo irmão. Não vai adiantar nada, eu morro e o irmão também. Né? Tem pai e mãe, já ensinei isso, nós estamos ensinando isso na apostila, que fala de pais e filhos. A mãe, às vezes, está o filhinho doente ali, ele falou, Senhor, não leva ele, me leva no lugar dele. Isso não existe. O teu sangue não tem poder de salvação para ele. Ao invés de você orar, você fala, Senhor, em nome de Jesus, pela fé que eu tenho em Ti, cura ele agora aqui. Muda a sua trajetória. Não, me leva no lugar dele. Leva antes, né? Outros são mais espertos. Antes ele do que eu, né? Geralmente fala assim para sogra e para sogra, né? Antes ela do que eu. Não é isso? Tem umas orações desse tipo também. Mas eu digo assim, nem essa, nem aquela funciona. Porque nós não temos, o nosso sangue não tem poder sobre a sua vida. Não. O sangue de Jesus é que nos cobre e nos purificou de todo o pecado. Testemunhos, irmãos, isso é importantíssimo, é importantíssimo. Então não adianta, irmãos, a convivência faz isso. Eu sou chato aqui na igreja, eu sou chato na minha casa e chato em todo lugar, não adianta, né? Por quê? Porque eu tenho que ser igual em todo lugar, irmãos, não tem como, tá certo? Não dá para ser diferente. Jesus era o mesmo em todo lugar. Ele era o mesmo com os apóstolos, ele era o mesmo com os fariseus, ele era o mesmo com Maria, ele era o mesmo com Pedro. Quando precisava repreender, ele repreendia, né? Ele tinha uma conduta abençoada, tá? Não precisou, sabe? Porque para ser um bom cristão, a gente tem que padecer. Não é esse padecer que Deus quer. Jesus não quer que você passe fome. Jesus não quer que você seja sacrificado. Eu vou naquela igrejinha, são pobres pra caramba, a igrejinha está caindo aos pedaços, mas lá que é abençoada, é nada, está faltando fé lá, rapaz, os caras precisam melhorar. Onde está caindo aos pedaços que é abençoado? Tem umas coisas aí, né? Todo dia eu vi eu só falar Brasília, se alguém tiver alguma Brasília aqui, depois os caras vão me encher as paciências. Mas não tenho nada contra a Brasília, irmão. Mas eu vi uma Brasília, aquela estava caindo aos pedaços. Sabe, não tinha mais o para-choque, a roda anda assim, você viu aquelas que andam assim? Né? O camarada, não funciona o vidro, ele põe uma chave de fenda no vidro, você já viu isso aí? Aí ele falou, obrigado Senhor, foi Deus que me deu. Eu falei, misericórdia, estava no vidro, desse tamanho assim. Falei, cidadão, você precisa orar mais, rapaz. Você precisa orar mais. Deus tem coisa melhor para você. Tem coisa melhor para você, tem coisa melhor para mim. Tem coisa melhor. Eu não estou falando que a Brasília é você tem uma. Eu tenho um Fusca velho também, mas tudo bem, mas Deus me abençoou. Quer dizer, nós não vamos, eu não estou denegrindo, você entenda o que eu estou falando, hein? Não vai sair o pastor Walter meter o pau lá, não vou naquela igreja que o pastor é metido. Não faça isso. Escuta o que eu estou te falando, que eu ensino. Sempre Deus quer o melhor para você. Sempre Deus quer te melhorar. Sempre Deus quer te prosperar. Sempre Deus quer você melhor do que você está.
pastor, eu estou para comprar um carro novo, mas será que vai dar certo? Irmão, o salário está dando? Não, eu fiz as contas, mas e se eu for mandado embora? E se vem uma crise? Irmão, você tem aí agora, Deus te tocou no coração? Compra. Tem fé para isso? Compra. Se você vai pensar no morte da bezerra, você não sai daqui. Liga a televisão às 6 da manhã e começa a assistir aqueles programas lá de manhã assim. Você não sai de casa. Põe naquela rádio, tem uma rádio do trânsito, como é que é? Sul América. Põe na rádio Sul América lá, ele começa assim. Se eu vou sair da minha casa, eu moro lá na Marginal Tietê, lá perto da Anhanguera. Cebolão parado, Marginal Tietê parado, Marginal Tietê parado. Não, eu fecho o carro e volto a dormir. Por quê? Se eu for atrás do negócio do carro, eu não saio de casa. Não sai de casa. Então, irmãos, você precisa ter uma certa fé para poder ser conduzido na vida. A fé, ela tem uma certa ousadia. Não vos dei um espírito de covardia, mas vos dei um espírito de ousadia. Não é ser ousado, né? Se meter onde não deve. Ousado é isso, confiar. Confiar. Confiar que Deus tem uma coisa melhor. Confiar que tem uma crise lá, mas o Senhor, eu sou fiel no dízimo, Senhor. Na minha casa o Senhor disse que não vai faltar nada, não. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Mas não é falar para desafiar Deus, é crer mesmo que é isso que Deus faz. E você vai ver se Deus não te dá. Então, irmãos, tudo é testemunho. Você é testemunho na sua rua, você é testemunho na sua firma, você é testemunho em tudo. Né? Testemunho de medo, testemunho, né? A palavra de Deus diz assim, não temas, não temas, não temas, não temas. Você tem que ter medo de nada. Deus é contigo, maior é Ele do que o que está no mundo, diz a palavra. Eu lembro que eu trabalhava numa firma, numa metalúrgica grande aqui, né? Uma firma alemã, uma multinacional, e eu trabalhava no setor financeiro lá e tal e coisa, e nós tínhamos um cidadão lá que chamava Henrique, o nome dele, né? E ele era um medroso de tudo, né? Saiu de férias, e nós sabíamos o dia que o Henrique ia voltar. Então, olha só, né? O pessoal da firma é de lascar, né? Ele tinha medo de tudo, rapaz. Ele tinha medo, sabe aquele camarada que ele dá um passo, ele se benze, né? Aquele camarada que sai do cemitério de ré. Vocês já viram isso? Já viram? Já viram o pessoal sair da porta do cemitério de ré? Ou que nem diz o caipira, de afasto? Vocês já viram? O camarada sai, faz assim com a mãozinha, sai assim do cemitério. Já viram? Presta atenção. Vocês não prestam atenção no que vos rodeia. Os caras têm medo de tudo. Esse Henrique tinha medo de tudo, né? Aí nós sabíamos no dia que ele ia trabalhar, lógico, 8 horas da manhã, nós chegamos mais cedo lá, puseram um monte de sal, 2 velas debaixo da mesa dele acesa, né? Ele vem lá, bate o cartão, ô pessoal, tudo, né? O camarada já volta meio bronzeadinho, porque pegou uma praia de férias, tudo vaporoso. Quando ele chega e vê as velas acesas, irmãos, o camarada quase teve um infarto, sabe? Medo, eu não piso mais aqui só tem louco macumbeiro, eu não tenho, sabe? Eu estou dizendo tudo isso, porque se você tem Deus no coração, nada te abala, cara. Sereis como o monte de Sião, que não se abala e permanece. É isso, né? É isso. Tem medo das coisas, tem medo da macumba. Pastor, lá no meu serviço tem uma mulher, aquela mulher aqui. Falei, o que ela é? Não, ela faz rezinha, ela põe salzinho, ela faz aquelas mandinguinhas. Eu falei assim, você é uma serva de Deus? Sou. Quem tem que ter medo de você é ela. Porque maior é o que está com você do que o que está com ela. Então para de crente. Não sei porque eu estou falando isso aí. Deve ter crente medroso aqui. Para com isso. Tenha medo das coisas, não. Tenha medo. E nem fica querendo, né? Já contei isso para vocês, que ligaram para minha casa uma hora e meia da manhã. Pastor, fizeram uma macumba, tem uma estátua aqui, capa preta, escrito desde o nome do avô até o netinho de 2 meses, está escrito na capa dele. Ele falou que vai matar todo mundo aqui, está no meu portão. Falei, irmão, está atrapalhando aí? Não, estou no meio do portão. Passa com o carro em cima, não sei, 1h30 da manhã. Falei, tá, eu vou aí, vai. Tirei, né?
Fui lá, eu moro no Pirituba, fui lá na Vila Olímpia. Já contei isso para os irmãos, né? Lá na Vila Olímpia. Travessa da Avenida Bandeirantes lá. Fui lá, cheguei lá e tinha mesmo. Uma entidade lá desse tamanho, assim, uma estátua desse tamanho, assim. No portão, pusemos na portão do cara. E ele morava, o avô, era o pai, tinha os filhos, e morava a nora, o neto, desde o nome de todos eles na capa do desgraçado lá, até o menininho de 2 meses. E o cara com medo, rapaz, né? Aí o que fizeram? Aí nós vamos morrer todo mundo. Ele falou, calma, rapaz, calma. Isso não é nada. Eu cheguei lá, ele estava com a Bíblia aberta, lendo o Salmo 91 para a estátua. Aquele cabelo. Eu cheguei para ele, o que você está fazendo? Não, eu estou lendo o Salmo 91, que tem poder. Falei, a estátua está te ouvindo mesmo, você tem razão. Você quer que a estátua no final fale amém para você? O que nós vamos fazer? Vocês, eu não sei. Você tem um saco de lixo aí? Tem. Tem um bom martelo? Chave de roda serve? Serve. Traz a chave de roda. Nós picamos o demônio, pusemos no saco plástico e jogamos fora. Orei, lógico. Orei do diabo? Ele não tem poder, não. Orei para apaziguar os corações lá, um por um. Até a criancinha no colo de 2 meses. Irmãos, eu estou falando tudo isso. Você é testemunha do poder de Deus. Tenha medo. Tenha medo. Não vai fazer aquilo. Entenda uma coisa, se o diabo tivesse que matar um aqui, era eu. Estou na tua frente na fila. Não se incomode não. Ok? Ele não pode. Senão a gente come a Bíblia. Porque a Bíblia diz que no ungido o diabo não toca não. O Senhor não deixa permitir. Mas por que acontece as coisas? Acontece porque nós somos fracos e damos brecha. Porque se a gente estiver firme, não acontece não. Então não tenha medo. Você precisa ser testemunha até nisso. Tem uns crentes frouxos aí, sabe? Julga pela aparência, julga por isso, julga por aquilo. Eu já vi a mulher de birotinho, sai até o pé e tal, e demoniada, meu filho. Tem que pôr a mão e expulsar o demônio nela. E Jesus salva, ainda estava na camiseta dela. Então não é isso. Eu estou falando para você que é o procedimento, não é o modo de vestir, não é o modo de... É a fé. Entende, irmãos? Mas é o testemunho, é a maneira com que você fala. Esse camarada aqui estava falando com o conselho, e ele estava contando a história do povo, e chegou em Moisés, e disse de Moisés as coisas, e disse que o povo ali, Moisés subiu para receber as tábuas de Deus, e o povo caiu na idolatria. Então diz aqui assim, meus irmãos, um pouco para frente aí, no 38, assim, e este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os novos pais, estou lendo o 7:38, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar. Olha o 39, o qual os nossos pais, estava falando aqui, não quiseram obedecer, antes o rejeitaram. Não rejeitaram Moisés? Quando ele voltou, o que eles tinham feito? Um bezerro, né? E o que eu quero atentar no 39 é o seguinte, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito. Eles voltaram para o Egito? Não, eles morreram no deserto. Mas em seus corações, eles já tinham retornado. Olha que coisa. Nem sempre, onde você está, os seus pés, estão os seus pés, está o seu coração. A Bíblia diz assim, onde estiver o teu coração, está o teu tesouro. Tem gente que está com os pés na igreja, mas o coração não está na igreja não. Está olhando no relógio e fala assim, tem lá, eu quero pegar a resenha quer saber quem ganhou, quem não sei o que do jogo, tal, né? É o fantástico, fanástico e tal, e coisa, né? Esse pastor já está falando demais, mas eu estou mesmo, eu vou acabar já. Ok? Mas o que acontece, irmãos? Aonde está o teu coração? Não adianta você estar de corpo presente na igreja e o seu coração não está no Senhor. Não adianta nada. Esses homens estavam lá no deserto, estavam ali recebendo de Deus os seus propósitos. Era o maná, era as codornizes, era as coisas que Deus supria, água saindo da rocha para que eles não tivessem sede. Tudo isso eles estavam recebendo, mas o coração deles estava no Egito. Já tinha voltado.
Às vezes você está na igreja, você está recebendo a água que está saindo da rocha, está aproveitando dela, você está recebendo o maná que vem do céu e está sendo alimentado, mas o teu coração ainda está lá. Está lá fora, está lá atrás. Né? Aí escuta uma musiquinha do Roberto Carlos e fala assim, esse meu tempo, e morre de saudade. Né? O seu coração tem que estar, né? Por isso que o Senhor fala assim, filho meu, dá-me o teu coração. Porque se o seu coração estiver no Senhor, você está no Senhor. Ao contrário, se o seu coração estiver no Senhor, você pode até não estar com os pés aqui, está em outro lugar, mas você está no Senhor. É onde está o teu coração. Onde tiver o teu coração, está a tua fé. Onde estiver, né? Então tem gente que tem os pés na igreja, mas o coração está na superstição, o coração está nas mandinguinhas, o coração está no baralho, no tarô, o coração está nas adivinhações. Ah, irmãos, você tem que estar onde o teu coração está firme e forte. Né? Eles começam aqui, né, a dizer desses homens. E diz aqui que eles estavam na idolatria, e naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, e se alegraram nas obras das suas mãos, o 41. Pouco mais para frente, ele começa a falar do templo, e no 47 diz assim, e Salomão, olha só por onde ele percorreu, o diácono ali, hein? E Salomão lhe edificou a casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta, isso é verdade. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés, diz o Senhor. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Nós pensamos que podemos agradar Deus com coisas materiais, nós pensamos que podemos agradar Deus com ofertas, tudo foi feito pelas mãos dele. O que você pode dar a Deus que não foi feito por ele? Hein? O que você pode dar a Deus que não foi feito por ele? E nós pensamos que agradamos Deus com coisas materiais. Então é aquele crente que gasta e não se desgasta. É aquele crente que vem na igreja e fala, irmão, nós estamos fazendo um negócio, quanto custa aí? Quanto custa? Vem ver que eu colaboro, tem lista? Né? Põe meu nome aí. E deixa ali o dinheiro e vira as quatro e vai embora. Não é assim. Deus às vezes não está contando só com o seu dinheiro, não. Aliás, nunca conta. Está contando com a tua presença. Está contando com a tua participação. Né? É o gasta, mas não se desgasta. E tem o contrário também, que também é muito ruim. É aquele que se desgasta, mas não gasta. Irmão, precisa subir uma parede. Ele já vem com a roupa de pedreiro. Opa, vamos e tal. Precisa fazer não sei o quê. Precisa cortar a árvore. Ele já vem com o machado na mão. Precisa não sei o quê e tal. Irmão, precisa R$10 de cada um para juntar. Não, sabe, irmão... Ele faz, ele limpa, mas falou para mexer no bolso do escorpião do desgraçado, ele não põe a mão. É o que gasta, mas não se desgasta. Aquele que se desgasta, mas não gasta. De qualquer uma dessas duas situações, não é boa. Você precisa estar completo na obra. Não é o dinheiro que faz a obra, mas é a tua participação. Sabe, irmãos? Às vezes tem irmãos que falam assim, pastor, não vai dar para... Eu posso mandar meu dízimo pelo irmão? Eu falo, não, senhor, é você que é abençoado, como é que é o seu irmão que vai trazer o dízimo? É você. Mas eu não posso, quando você puder, você traz, guarda separado. Eu não passo aqui, tem igreja, que até pelo tamanho também, eu entendo tudo isso, mas não é bíblico. A Bíblia diz assim, trazei os dízimos. É importante você levantar do teu lugar e trazer. E é importante. Essa caminhada te dá vitória. O diabo enxerga e fala assim, o que eu vou fazer? Ele precisa enxergar, você vir e vir. E a Bíblia diz assim que traziam cantando. Por isso é que nós cantamos o hino. Por que será que nós cantamos um hino quando tem o ofertório? Porque queremos movimentar? Não, porque é bíblico. E traziam com júbilo, e traziam com alegria. Está me entendendo? Então tudo isso é bíblico. Tudo isso, o diácono aqui, o carregador de cadeira, sabia e estava falando para os caras aqui. No 51 diz assim, homens, olha só a dura que ele deu, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim sois vós como os vossos pais. Estava dando uma dura aqui, né?
E diz aqui, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, que era Jesus, do qual vos agora fostes traidores e homicidas, vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardaste. E ouvindo eles isto, estou lendo 54, enfureceram-se em seu coração e rangiu os dentes contra ele. Os caras estavam nervosos, hein? Né? Ouvir a verdade dói. Então, o ditado que a verdade dói, estava doendo nesses caras aqui a verdade. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita. Olha, o Senhor abriu os céus e ele, falando das coisas de Deus, ele ergueu seus olhos e viu e contemplou os céus abertos, viu Jesus ao lado de Deus Pai, né? Estava à direita de Deus e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. Olha que bênção que Deus tinha dado a esse homem. Mas eles gritavam, aqueles que estavam ali, gritavam com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Primeiro eles gritavam com grande voz. Quem grita muito não tem muita razão, né? Taparam os ouvidos para não ouvir. Né? Vocês já viram o diabo, aqui, mesmo aqui, já viram quando o diabo se manifesta aqui, eu vou falar alguma coisa, o último que caiu aí, tapava os ouvidos assim, que precisa dar uma ordem, tira a mão dos ouvidos para você ouvir. Ele não queria ouvir a ordem. Tem crente miserável que tapa os ouvidos, irmãos. Não quer ouvir o que Deus tem para falar, não quer ouvir o que o Espírito está dizendo, só quer ouvir o que interessa. E eles aqui se arremeteram contra ele, aqui diz, né, unânimes contra eles, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés do jovem chamado Saulo. Né? Nós vamos falar de Saulo no domingo que vem, que hoje não deu tempo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor, Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, ele estava sendo apedrejado, hein? Pelado, que já tinham tirado a roupa dele aqui, tá? E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu, morreu. Eles apedrejavam ele fora da cidade. O judeu tem essa mania, da época, quando era para matar, eles não matavam de dentro da cidade, eles punham para fora, matavam lá fora. Apedrejavam fora. Até hoje, o judeu, quando quer falar um palavrão, quer ofender, quer xingar, ele fala em árabe, para não macular o Yiddish, que é a palavra, é o idioma deles. No Yiddish é o nome do dialeto deles lá, eles só falam coisas boas. Quando ele não é que ele não fala palavrão, porque não, quando ele tem que falar, ele fala em árabe. Ele, entendeu? Para não macular a língua. Olha que interessante, que cara de pau, não é? Vou xingar vocês em francês, para vocês, para não macular. Não. Está entendendo isso que eles fazem? E eles apedrejavam fora da cidade. Como que dizemos, não temos nada a ver com isso, é a lei. Por isso que Jesus foi crucificado fora da cidade. Tá? Para alcançar todos aqueles que estavam fora. Né? Nós estávamos fora. Nós estávamos fora do muro. Nós estávamos destinados a estar à parte. Mas Jesus foi crucificado lá fora. Porque ele tinha que nos alcançar. Ele tinha, eu estou dizendo de tudo isso, peguei Estevão para dizer o testemunho desse homem. Oh, mas Estevão acabou morrendo. Você vê que, bom, nós não precisamos nem morrer por causa disso, é só ter o testemunho. Mas o testemunho é importante. Eu quero dizer, irmãos, eu ia chegar em Paulo, é que o tempo não deu. Eu ia chegar em Paulo, e Paulo é um outro grande testemunho, de um homem que perseguia, nós vamos falar sobre isso domingo que vem, que perseguia, mas que Deus deu a ele a chance. Sabe? Eu, antes de me converter, não podia nem ouvir falar em crente. Não gostava de crente. Tinha uma raiva de crente miserável. Achava crente tudo um... né? A gente jogava bola, tinha dois irmãos. Um chamava Elias, outro Ismael. Dá para perceber que os caras eram crentes? Da Assembleia eles eram. Eles jogavam bola com a gente. A gente metia o pé neles, rapaz, sabe? Judiava deles. Por quê? Porque eles não reagiam. Eles pegavam e iam embora. Olha que coisa. E a gente falava, esses caras quentinhos aí. Falavam os termos, tudo mole, a gente fala, esses caras são, né? Xingavam os camaradas, porque ele largava, judiava deles e ia embora. E eu, quando cresci, me converti. E um dia meu carro estava na revisão e eu peguei o trem, que eu morava lá no CPTM, linha Rubi, eu peguei o trem lá. E eu entrei no trem e vi um criolinho assim, bem vestido de terno.
falei, eu conheço esse cara. Né? Aí eu cheguei para ele, né? Ele me conheceu também, né? Porque eu estou de barba branca, mas o tamanho já era o mesmo, entendeu? Então eu já cheguei perto dele, falei, você não é o Elias? Eu falei, ô, Valtão, eles me chamavam de Valtão, não sei por que eles me chamavam de Valtão, eu não sou nem gordo. Ô, Valtão, não sei o que tal. Eu fiz assim, a paz do Senhor, Elias. Ele ficou até branco. Ele falou, rapaz, paz do Senhor? Falei, eu sou presbítero, né? Sou presbítero agora. Oh, glória a Deus, rapaz, não sei o que. Ele podia falar, tá vendo, trouxa? Você chutava a gente lá, vocês tratavam mal a gente lá, vocês nos faziam de bobo lá, e agora você é um dos nossos? Esses homens queriam fazer isso com Paulo, porque Ananias falou assim, Senhor, eu tenho que ir lá orar por aquele homem, o senhor tem certeza que é aquele? O senhor falou assim, eu quero separar ele como um vaso. O Elias podia falar, você, hein? Tome, tá vendo? Vocês tiravam uma com a minha cara, agora tudo crente, agora você acha bom, ele podia dar uma dor, ele fez assim, glória a Deus. Eu falei, e o seu irmão? Ele falou, é pastor também. Eu falei, beleza, hein? Tinha que ser, né? Não dava outra. Entende, irmãos? E eu também não gostava. Eu não sei se você gosta ou não gostava, ou vai gostar. Eu não sei como é que está a sua vida, se você perseguia ou não perseguia. Ou você entrou hoje e falou assim, o que eu estou fazendo aqui? Esse cara está falando há 1h10 já aqui, e o que eu estou fazendo aqui? Eu não sei o que está no seu coração. Mas eu não sei se nós estamos sendo bons testemunhos a você. Mas eu quero dizer a você que entrou aqui hoje, eu já tenho entrado algumas vezes, ou veio pela primeira vez, não importa isso. Eu quero dizer para você que se Deus tem um chamado e trouxe você aqui hoje, é porque Ele tem com você como a intenção que você seja uma grande testemunha da vida dEle, das coisas dEle. Que você, não importa se um dia você perseguiu, não importa se um dia você detestou o crente, não importa se um dia você achou que o crente era um ignorante, não importa se você acha que são tudo fanático, não importa, importa o que Deus falou hoje ao teu coração, mostrando que para ser um grande testemunho você precisa da virtude do Espírito Santo, que é isso que mudou a vida de Paulo, que é isso que mudou a vida de Estevão, que é isso que vai mudar a tua vida. Não importa o que você foi antes, não importa se você foi um perdido aqui, foi um viciado ali, se foi violento lá, se teve problemas com o financeiro para cá, se fez, ou não importa isso. A palavra de Deus diz que se você dar esse passo da fé, se você aceitar esse Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você muda isso. A Bíblia diz que o Senhor nem se lembra mais dos seus pecados. Como fez aqueles homens não lembrar mais do que Paulo fazia. Paulo perseguia os cristãos e foi o maior apóstolo que nos deixou o maior número de cartas de ensino, quer dizer, foi grandemente usado. Isso quer dizer que na tua vida tem jeito sim. Isso quer dizer que na tua vida tem tempo sim. Isso quer dizer que você pode ser usado como Paulo foi sim. Isso quer dizer que não importa o que até hoje você pensou de todas essas coisas, ou você achou que crente é tudo um bicho louco, que tudo são os fanáticos que não tem. Não, hoje você entendeu um pouco que o testemunho é importante, que a palavra nos ensina todas as coisas que precisamos saber, e que Deus está aí para te dar a virtude do Espírito hoje, para que você receba isso e seja mais do que vencedor. Tudo isso, né, Deus quer te dar, mas tudo isso depende de você. Porque Ele já deu o que tinha que dar. Ele já morreu no nosso lugar. Ele já nos concedeu vida em abundância. Ele já nos abençoou. Você viu que Estevão disse assim, não impute a eles esse pecado? Você lembra um que na cruz do Calvário falou assim, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. É essa virtude do Espírito que Deus quer te dar. Mas, pastor, eu tenho uns que me perseguem, eu tenho uns que estão ali. Que testemunho você vai dar? Deus aniquila eles? Não. Sabe como Deus na vingança faz? Ele faz aquele que está lá do outro lado, te afrontando, como Paulo perseguiu os cristãos. Ele pega aqueles que Paulo punha eles na cadeia, quer dizer, ele pega aquele lá e transforma, muda ele de lado. Sabe o que Deus vai fazer com os teus inimigos? Vai converter eles, para que eles estejam do teu lado, para que ao invés de eles lutarem contra você, eles vão estar do teu lado. Do teu lado. Do teu lado, né? Muitos aqui conhecem o Felipão, amigo do Walter aí que vem tocar aqui.
esse cara converter, que vocês não conheciam o Filipão, esse camarada convertido, irmãos, é um milagre. E ele nos deu uma notícia que um outro também, que é um grande outro milagre, lembra do fulano? Se converteu também. Eu falei, não é possível. Aí o Valtinho falou para mim, se converteu o Filipão, esse aí também é fácil, né? Então Deus vai alcançando. Você pensa que não tem jeito? Você pensa que o teu filho que está te dando trabalho não tem jeito? Tem. Você pensa que o teu pai, teu irmão que necessita desse Cristo? Porque às vezes você recebe Cristo e você está tão ansioso, que fez tão bem para a tua vida, que você quer enfiar esse Cristo goela abaixo da tua mãe, goela abaixo do teu pai, goela abaixo do teu filho, porque você fez bem para mim, você não está enxergando que ele fez bem para mim? Ele quer fazer para você também, mas não é por força, é por violência, é pelo teu procedimento, é pelo teu caminhar, é pela tua vida, e a pessoa ver o que Deus fez na tua vida, é que ele vai falar, eu quero isso para mim. Mas precisa começar de você. Precisa que você dê um passo. Precisa que você creia que Jesus sozinho pode fazer, porque ele não divide a glória dele com ninguém. Ele não divide a glória dele com outro, nem com santo, nem com promessa, nem com milagre, nem com nada disso. É ele único e suficiente na nossa vida. Ele fez tudo isso. Tudo isso. Pesadíssima cruz, mas ele levou. A nossa é leve perto da dele. Então, irmãos, há um passo a ser dado. Há uma condição, né? Chamaram esse Estevão aqui, que talvez ninguém desse valor para esse homem. Talvez ele fosse um homem simples qualquer. Não aparece antes na Bíblia com algum... Ele era homem. Não, está dizendo que ele era de boa fama, que ele era um homem honesto, que ele... né? Isso que estava dizendo dele. Talvez a comunidade não fale bem de você. Talvez a tua própria família não bote fé em você. Talvez você seja a ovelha negra deles lá. Mas que tal mudar isso hoje? Que tal você mudar essa sentença hoje? Que tal você aderir a esse bendito Senhor Jesus Cristo, que transforma a tua vida e vai fazer você de uma pessoa apagada a um astro reluzente? Sabe o que é o astro reluzente? É aquele que brilha. Só que tem o seguinte, você brilhou, todo mundo vai olhar para você. E a tua conduta tem que permanecer. Mas tem que ter um começo, tem que ter um passo.